Pessoal, eu ia fazer essa devolutiva online, tá? Eu não deixo de fazer a devolutiva presencial, eu vou te entregar a prova, mas eu costumo fazer uma devolutiva online, conversando com vocês, para quem quiser assistir ao vivo, na hora, ver tudo direitinho. E depois eu entrego a prova efetivamente, a gente conversa mais em sala, essa coisa toda, tá bom? Só que eu estou sentindo como se eu fosse adoecer, a garganta está doendo, o corpo está pesado, e aí, enfim, para fazer online ia ficar um pouco cansativo. Ia ter que ir para a universidade, fazer isso e tal. E aí eu resolvi gravar, não é? Se eu não adoecer, eu vou para a universidade e faço online, a gente vai conversando. Se eu, porventura, adoecer de fato, fica a gravação aqui, tá bom? Em todo caso, se você tiver alguma dúvida sobre alguma questão, quiser comentar alguma coisa, deixa nos comentários que nesse vídeo aqui eu vou ficar atento, vou ficar respondendo, tá? Você tem meu contato, pode entrar em contato comigo, mas você pode deixar aqui nos comentários também e a gente vai conversando, tá certo? Então, antes de entrar na prova, antes de começar a falar na prova, eu quero trazer aqui algumas observações gerais, tá bom? Primeira coisa que chamou minha atenção, se bem que eu já esperava, é a questão das notas baixas. Nós tivemos algumas notas baixas e, assim, acredite em mim, isso é absolutamente normal. O ritmo de estudo na universidade, no ensino superior é diferente, o modelo de prova é diferente, a coisa toda funciona diferente. Então, é natural que isso aconteça, tá bom? Leva um tempinho até você se acostumar e pegar o ritmo e entender como funciona direitinho, tá certo? Então, assim, se você tirou uma nota baixa, não se desespere, não é nada do outro mundo, todas as notas são recuperáveis. Pode ficar tranquilo em relação a isso, tá bom? Primeira observação é essa: se você tiver um impacto de uma nota baixa, alguma coisa assim, não se desespere, isso acontece muito no primeiro semestre, acontece um pouco no segundo, no terceiro, e aí você vai ver que quando chegar mais na frente, sétimo, oitavo, nono, décimo semestre, aí você só tira 10 porque os professores, enfim, não conseguem trazer nada que você já não conheça. Você já conhece o modelo de questão, já sabe fazer tudo. Tá bom? Outra coisa que me preocupou, que não pode acontecer, rasuras nas questões, marcava uma e marcava outra. Isso não pode acontecer, tá? Compre um lápis, é baratinho, sei lá, R$ 2, R$ 3 você compra um lápis, faça sua prova no lápis e passe a limpo de caneta. Então, rasura em questão, você perdeu uma questão porque rasurou, isso não pode acontecer. Terceira observação, questão objetiva sem marcar, a gente entregando prova com questão em branco. Isso também não pode acontecer. Você terminou a prova, você para, respira fundo, você está doido para entregar isso embora. Você para, respira fundo e você repassa a sua prova. Você vê se você respondeu ela inteira, se você respondeu ela toda certinha. Tá bom? Percebi também uma certa dificuldade de interpretação nas discursivas, gente trazendo resposta para mim que não tinha a ver com o que a questão estava pedindo. Aqui nas discursivas já é um pouco diferente, tá? Toma cuidado com o que você vai responder, porque se você, sei lá, eu faço uma pergunta de filosofia do direito, você vem me falar, sei lá, de dinossauro, de horóscopo, de outra coisa totalmente diferente, eu não faço isso, mas em outras faculdades por aí, tem professor que fotografa e o negócio circula nos grupos. Enfim, estamos na era das redes sociais para a pessoa virar meme daqui para ali. Tá? Não vou fazer isso nunca com a sua prova, mas enfim. Pega um pouco mal também, sabe? Imagina que eu preparo um texto para você e aí no meio do texto tem uma coisa que não tem nada a ver, estou fugindo totalmente do assunto. Cria uma imagem ruim, você vai pensar, poxa, esse professor aqui é fraco, esse professor aqui não sabe o que está falando. Então, é interessante nas questões discursivas, questão de marcar não, você não souber você chuta, mas questão discursiva é interessante você colocar quando você souber, tá? Se você não souber, enfim, estuda mais, na próxima prova você se sai bem.
E eu percebi que algumas pessoas tiveram dificuldade de interpretar as questões discursivas. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. A gente vai treinar isso no futuro, mas vamos falar já um pouquinho sobre isso. Como é que são as questões discursivas que a gente trabalha e que é o padrão da UAB, de concurso, de tudo no mundo. Você tem um texto base, vixe como ficou mal feito. Espera aí. Você tem um texto base, tá? Então esse texto base vai te dar uma contextualização, vai falar que Pablo é professor de filosofia, é maravilhoso, é lindo, que é, você me acha feio, o problema é seu, minha mãe me acha bonito. Fofo, etc. Vai vir uma contextualização, vai vir contando uma história, tá? Isso aqui é o que a gente chama de texto base. Texto base, tá? Depois vem o comando da questão. Comando da questão. O que é que eu recomendo para você quando você estiver respondendo uma prova? Quando você for fazer uma prova, leva um marca-texto e aí você destaca o comando da questão. O comando da questão é aquela parte que a questão tá, o que é que ela está realmente perguntando, tá bom? E aí, enfim, se for uma questão discursiva, vem um espaço para você responder. Se for uma questão de múltipla escolha, vem as alternativas A, B, C, D e E, né? A, B, C, etc. Então, a estrutura é essa, tá? Fica atento ao comando da questão. Quando a gente chegar na prova, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. O que mais que eu tinha para conversar com vocês? Sim, um outro problema chato que eu observei, que é o seguinte. Muita gente deixando, eu esqueci de anotar isso aqui, vou anotar agora. Errar questão respondida em sala, respondida em sala. Olha só, primeiro semestre, eu sei que muita gente, enfim, se matriculou depois, mas você se matriculou depois, vai atrás do registro das aulas que já aconteceram. Então, tá, ele trabalhou uma questão na primeira aula, que questão foi essa? Pede um caderno emprestado, pergunta no grupo se alguém fotografou o quadro, enfim. Porque se eu trabalho uma questão em sala, seja numa atividade, seja eu escrevendo no quadro, o que quer que seja, é porque essa questão é importante, tá? Então tem que estar atento a isso. Você não pode errar uma questão que já foi respondida em sala e você estava lá. A resposta já foi dada, então você só precisava lembrar, né? Então essas questões não podem ser perdidas, tá bom? Bom, dito isso, vamos para a nossa prova. Eu vou passar aqui, chegar no começo da prova. Cadê? Vixe, que prova grande. Pronto, chegamos aqui. Primeira questão. Vamos responder a primeira questão? Não, porque ela vale só meio ponto. Então a gente vai avançar e a gente vai chegar, cadê? Questão 2. Não, também só vale meio pontinho, né? Não vamos responder a questão 2 agora. Questão 3. Opa, meio ponto também. Então, vamos deixar ela para depois. Questão 4, meio ponto, também não vai ser respondida agora. Opa, questão 5, um ponto, já melhorou. Vou até botar de outra cor para destacar. Um ponto já está bom, mas tem questão que vale ainda mais. Então, chegamos aqui na questão 6. Essa aqui sim, vale 2 pontos. E a questão, cadê ela? 7, que também vale 2 pontos. A gente começa sempre a prova pelo que vale mais, porque a gente está com a cabeça fresca, a gente tem tempo de sobra, vamos começar pelo que vale mais, tá? Então, estamos aqui na 7ª questão. A 7ª questão vai dizer: Pontes e Miranda buscou a construção de uma ciência positiva do direito que se vinculasse ao mundo real dos fatos. Para ele, ela é entendida como a sistematização dos conhecimentos positivos das relações sociais como função do desenvolvimento geral das investigações científicas em todos os ramos do saber. É correto afirmar que em sua obra, Sistema de Ciência Positiva do Direito, o filósofo alagoano divide a ciência do direito em teorética, estética e técnica,
olha só aquilo que eu te falei, tá? Daqui para cima é texto base. Texto base. Te dá o contexto, te ajuda a lembrar do Ponte Miranda. A partir daqui, a gente tem o comando da questão. Então, olha o que é que ela está perguntando. É correto afirmar que, em sua obra Sistema de Ciência Positiva do Direito, Ponte Miranda divide a ciência do direito em teorética, estética e técnica? Assinale sim ou não e justifique a sua resposta. Já sabemos por que é que tem que assinalar sim ou não, sabemos que esse é o padrão de resposta da OAB. Eu já trabalhei isso com você na época do simulado, eu te mostrei inclusive a prova da OAB. Se você não assistiu a devolutiva do simulado, eu vou, se eu conseguir na edição, deixar um cardzinho aqui em cima para você assistir, tá bom? Então, a pergunta é essa. Ele faz essa divisão entre teorética, estética e técnica? Não tem esse estética. Então, a resposta é não. Pablo, tem que pintar o negócio, tem que fazer um X, pode ser só um tracinho? Pode. Você identificou o não, que é a resposta correta, tá certo. E aí a justificativa, ele divide em a divisão é em teorética, histórica e técnica. Pablo, eu marquei sim. Pois é, se você marcou sim, infelizmente você não está sabendo do assunto ou entendeu a questão errada e você errou. Pablo, eu marquei não, mas a minha justificativa não ficou bem assim. Olha só, é primeiro semestre, você está se ambientando com a universidade. Se você marcou certo e sua justificativa foi no rumo certo, você está falando do Ponte Miranda, não veio me falar de dinossauro, de horóscopo, de Anitta, de, sei lá, Big Brother, alguma coisa que não tem nada a ver, eu até considerei alguma coisa, tá bom? Mas aprende a responder corretamente, aprende a responder o que está sendo perguntado, tá? Então, traz sempre o marca-texto e fica atento ao famoso comando da questão. Comando da questão, que é isso aqui. Pronto, vamos para a próxima questão, que é a questão, cadê ela? 6, também 2 pontos. Só uma observaçãozinha importante aqui, que eu já ia esquecendo. Essa questão aqui do Ponte Miranda, ela é uma questão da AVP. Então você respondeu essa questão aqui na AVP, tá? Era para você ter acertado aqui. Sexta questão. Exame de ordem 2023 adaptado. Operadores do direito com relativa frequência precisam enfrentar situações dramáticas que envolvem a vida humana ou o corpo humano. Em casos como esses, nem sempre a lei oferece uma determinação clara e unívoca. Certas vezes a filosofia oferece uma base mais consistente de reflexão e argumentação. Diante disso, olha só. Até aqui é contexto, é o texto base. Texto base. Agora é que vai vir o comando, tá? Comando da questão. Diante disso, é correto afirmar que o conhecido imperativo categórico de Kant, muitas vezes citado nos debates relativos a essas situações dramáticas, pode ser sintetizado no argumento de que o homem é um animal político e, como tal, possui o sentimento do bem e do mal, do justo e do injusto, sobre os quais pode se manifestar graças ao dom da fala, não sei o que mais lá. Não, isso aqui está errado. Tá? A primeira coisa que eu vou anotar aqui é que essa questão foi questão resolvida em sala. Tá? Nossa aula sobre Kant, eu escrevi essa questão no quadro.
olha aí no seu caderno se você não copiou. Ah, Pablo, eu não copiei. Pois é, deveria. Se eu tive aquele trabalhão de escrever isso tudo no quadro, era bom você ter copiado, né? Então, não, né? A resposta aqui é não. Por quê? Porque a pergunta é se isso aqui, essa história, essa conversa aqui de animal político, é o imperativo categórico do Kant e não é. A gente sabe que o imperativo categórico dele é agir tendo ao outro sempre como um fim em si mesmo e nunca como meio. Então, não. O imperativo categórico é você deve agir tendo a outra pessoa, né? Vamos colocar a outra pessoa e a humanidade como fim e não como meio. Isso aqui é sempre, né? Sempre agir dessa forma. Então, garantimos 4 pontos com questões que já foram feitas. Uma foi feita em sala, outra foi feita na AVP. O que mudou para cá foi que eram questões objetivas e aqui foram transformadas em questões discursivas. Tá bom? E aí agora a gente vai para aquela questão que vale 1 ponto. Cadê ela? Valor do quesito 1 ponto. Leia atentamente o texto a seguir. Para Kant, o direito seria o que permite que nossos arbítrios possam coexistir. Ou dito de outra forma, o direito seria uma limitação da liberdade de cada pessoa para que todos possamos ser livres. Com isso, ele fornece uma justificativa bastante oportuna para a existência do Estado enquanto agente que produz o direito que possibilita a nossa vida em sociedade. Por tudo isso, sem entrar no debate se Kant teria sido justnaturalista ou justpositivista, o melhor é considerar que ele foi um precursor do positivismo jurídico, ele viveu na época em que se consolidava o que hoje conhecemos como Estado ocidental moderno, que reivindica para si o monopólio de produção e aplicação do direito. A obra de Kant, olha só, o Estado moderno reivindica para si o monopólio de produção e aplicação do direito. A obra de Kant é um reflexo, ela reflete esse processo, ao mesmo tempo em que contribui para a sua produção. Então, a obra de Kant, ela dá uma contribuição, a gente estudou isso aqui, separação, direito moral, etc. Ela dá uma contribuição para a sua produção. Produção de quê? Disso aqui, ó, o Estado como sendo dono desse monopólio do direito. Isso aqui tudo é texto base, mas aqui onde eu estou destacando é onde vai estar a resposta da questão, tá bom? Considerando o texto acima e o que discutimos em sala, analise as seguintes asserções e avalie a relação proposta entre elas. 1. Segundo Kant, o direito é uma limitação da liberdade individual em prol da tirania coletiva. Tirania já está, né, um pouco estranho. O único fundamento de tal limitação é o direito natural. Bom, ele também fundamentava na razão, né? Por isso que ele é contra o Estado. Não, Kant entende o Estado como sendo necessário. E o próprio texto fala que a obra dele contribui para a produção desse Estado. Pois bem, então essa primeira é falsa. Se a primeira é falsa, a gente já vai eliminar aqui, ó. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, essa aqui já foi eliminada. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, já foi eliminada. A asserção 1 é uma proposição verdadeira, essa também já foi eliminada. Então só tem a D, a 1 é falsa e a 2 é verdadeira, ou a E, a 1 e a 2 são falsas. Vamos descobrir qual é, né? Porque Kant pode ser considerado um precursor do positivismo. Isso aqui está certo e também está no texto. Cadê? Kant foi um autor da transição, né? Foi um autor da transição do justnaturalismo para o justpositivismo. Kant pode ser considerado um precursor do positivismo jurídico devido à sua crença de que o direito natural se transforma em direito positivo. Isso também está lá no texto, refletindo a transição do justnaturalismo para o justpositivismo. Também está no texto. Atenção para o fato de que o comando dessa questão vai pedir para que a gente avalie de acordo com o texto e o que discutimos em sala, tá? Aquilo que discutimos em sala.
mas a resposta está no texto. Bom, agora já garantimos 5 pontos, né? 2 questões discursivas e a questão objetiva que vale 1 ponto. Então vamos agora para as questões que valem só meio ponto. E aí chegamos na primeira questãozinha. Para Lourival Villanova, Kelsen foi o maior jurista do século XX, outros como Jaci Menezes, BBB, bababá. Isso aqui tudo é texto base. Texto base. Texto base. Texto base. Tudo texto base. Texto imenso, base. Chegamos finalmente no comando. Com base no texto acima, analise as afirmações a seguir. Afirmação 1. Segundo Pontes Miranda, o direito é um produto da lógica social que evolui ao longo do tempo em desconexão com as necessidades e a consciência da sociedade. Não, Pontes vai entender que o direito tem relação íntima com a sociedade. Tá aqui, ó. O direito é um produto, vamos colocar no marca-texto, fica melhor. O direito é um produto de assimilação e desassimilação psíquica da sociedade. A lógica social concebe-o milenarmente, à mercê das necessidades e consciências sociais. Então, tá aqui, o direito é fundamentalmente social, tá bom? Mais na frente, ele ainda vai trazer mais ideias nesse sentido. Quando ele fala nos processos sociais de adaptação, que existem para organizar a convivência entre as pessoas, e ele vai dizer expressamente que direito é processo de adaptação social, que consiste em se estabelecer regras de conduta cuja incidência é independente da adesão, etc, etc, etc e tal. Então, se é regra de conduta, é para organizar a nossa vida em sociedade, está correlacionado, é um produto da nossa vida em sociedade, tá bom? Então, aquela desconexão não se sustenta. Ainda vai ter mais essa parte aqui, ó. A regra jurídica foi a criação mais eficiente do homem para submeter o mundo social e pôs os homens às mesmas ordenação e coordenação que ele, como parte do mundo físico, se submete. Então, o direito está em total conexão com a sociedade e não em desconexão, tá bom? Esse desconexão aqui, que significa separação, falta de conexão, faz ficar falso. De acordo com a visão de Pontes Miranda, a psicologia jurídica não tem qualquer relevância na compreensão do direito, uma vez que o direito é resultado dos processos de adaptação do homem à vida social. Esse não aqui faz ficar errado, porque tem conexão sim, a gente já marcou lá no começo, né? Tá aqui, ó. Um produto de assimilação. O direito, olha só, ele está definindo o direito como sendo um produto de assimilação e desassimilação psíquica. Então, esse não faz com que fique errado. A psicologia é importante para entender o direito, já que o direito seria esse processo de assimilação e desassimilação psíquica. 3. Para Pontes Miranda, a incondicionalidade da incidência de uma regra de conduta é o que a caracteriza como jurídica, independente da adesão das pessoas envolvidas. Isso aqui vai estar expressamente no texto. Nessa parte aqui, ó, vou colocar de outra cor para facilitar bem o nosso entendimento. A incondicionalidade da incidência é o que o caracteriza. Caracteriza o que? O direito, tá bom? E já vou chamar a atenção aqui, ó, para essa parte final. Regra religiosa que obtém essa incondicionalidade da incidência se faz jurídica, que vai ser o item seguinte. A partir da perspectiva de Pontes Miranda, regras religiosas e morais, ele vai falar de moral lá também, podem se tornar jurídicas se obtiverem a incondicionalidade da incidência. Então, essas duas estão corretas. As corretas são 3 e 4 apenas, letra C. Tá bom? Próxima questão. Considere o texto a seguir. Para Hart, existem as regras primárias que incidem sobre os comportamentos. Essa daqui eu vou lembrar você que é do simulado. Então, eu não vou nem
me deter muito nela não, porque nós já comentamos essa danada no simulado, tá bom? Vamos para as alternativas. Isso aqui é tudo texto base, chegamos no comando da questão. Analise as seguintes afirmações de acordo com o texto. Primeiro, regras secundárias são aquelas que estabelecem consequências para o comportamento das pessoas. Não, regras secundárias são sobre regras. Regras primárias são as que estabelecem consequências. O artigo 52 da Constituição atribui competência ao Senado para processar e julgar o presidente e o vice. É uma regra de julgamento, certo? As regras secundárias de reconhecimento são aquelas que estabelecem quais as consequências diretas para as condutas. Não. E, por fim, o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal são exemplos de legislação que contém regras de julgamento. Aqui a gente já comentou, tá? Mas isso está no texto, tá aqui, ó, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, isso aqui tudo está no texto base. Então, só para a gente fechar aqui, a 2 é correta e a 4 também é correta. Então, apenas, letra D, apenas os itens 2 e 4 estão corretos. E aí, a última questão, texto base, ainda texto base, mais texto base, o segundo texto base, e aí finalmente chegamos no comando da questão. Assinale a alternativa que avalia corretamente os textos acima. Todas as alternativas vão perguntar se os textos são favoráveis a Kelsen ou contrários a Kelsen. Vamos dar uma olhadinha nos textos agora, tá? Começando aqui pelo texto 1. No meu entender, o que prejudica o pensamento jurídico, como o sociológico, como o filosófico, é o reducionismo. Então, olha só, reducionismo é uma coisa que prejudica, é ruim. A alusão ao reducionismo é uma das grandes críticas, ao meu ver, válidas, feitas a Kelsen. Então, Kelsen é reducionista, está falando mal da obra do Kelsen. E aí, segue falando. Eu vou chamar a atenção aqui, só para o vídeo não ficar muito grande, para esse finalzinho aqui que eu achei fantástico, né? Há uns 10 anos, o método dos analíticos é como o cavalo de Átila, onde ele passa nem a grama crescia mais. Então, o método dos analíticos destrói tudo, né? Texto 1, portanto, contrário a Kelsen, contrário aos analíticos. Joia. Texto 2. Kelsen é o maior filósofo do direito do século XX. Opa, vai falar bem, né? Vamos ver. Apesar disso, as omissões, as reduções, as insuficiências da teoria do Kelsen são gritantes e alarmantes. Então, está dizendo que ele é o maior do século XX, mas a teoria dele, na verdade, é cheia de problemas. Chego a dizer no livro, parafraseando Voltaire, sobre o Sacro Império Romano Germânico, que a teoria pura do direito nem é teoria, nem é pura e nem é do direito. Ou seja, está criticando com força. Os dois textos criticam. Então vamos para as alternativazinhas aqui. O texto 1 é favorável às ideias de Kelsen. Não, não é. O texto 2 é favorável às ideias de Kelsen. Não é. O texto 1 é crítico das ideias de Kelsen. Confere. Mas favorável à teoria dos analíticos. Não. Fala que onde o cavalo, onde os analíticos aplicam o método deles é como o cavalo do Átila, né? Nem grama cresce. Então, não. Ambos os textos são favoráveis. Não. Ambos os textos são críticos à teoria pura do direito, conforme proposta por Kelsen. Última questão, questãozinha do concurso de juiz. É comum aos juízes estarem diante dos chamados casos difíceis neste tema. Um dos grandes debates que ainda se desenvolve na teoria do direito é aquele referente à existência ou não de discricionariedade judicial para definir o direito das partes nos hard cases, casos difíceis. Uma dessas perspectivas sustenta que o direito é um fenômeno basicamente comunicacional e que a linguagem jurídica tem inevitavelmente textura aberta. Eu vejo textura aberta, eu lembro logo de Hart.
o que propicia o surgimento de casos difíceis, hipóteses em que não é possível a identificação do direito com singela aplicação do método da subsunção. Nessa visão, os métodos clássicos de interpretação não são suficientes para a tomada de decisão. Isso há um caminho ao juiz realizar a interpretação, estipulando um novo significado de maneira discricionária. Isso tudo até aqui foi texto base, tá? Então, texto base. Agora vem o comando. Essa perspectiva, que está no texto base, da teoria do direito é sustentada pelo... Primeira, justnaturalismo de John Finnis. Ele existe? Existe. Nós falamos nele? Não. Se nós não falamos nele, não pode ser ele. Positivismo de Herbert Hart. Ele existe? Existe. Nós falamos nele? Falamos. Então, vou marcar aqui uma bolinha. Pós-positivismo de Ronald Dworkin. Ele existe? Existe. Nós falamos nele? Falamos. Botar uma bolinha também. Se bem que na videoaula você viu que Dworkin critica justamente essa questão da discricionariedade. Vamos para os próximos. Agir comunicativo de Habermas. Ele existe? Existe. Nós falamos nele? Não. Então não pode ser ele. Praxeologia em Ludwig von Mises. Ele existe? Existe. Nós falamos nele na disciplina? Ainda não. Então não pode ser ele, né? Ficamos entre Dworkin e Hart. Textura aberta é Hart. Dizer que o juiz pode ser discricionário definitivamente não é Dworkin. Então aqui é a letra B, Herbert Hart. Chegamos ao final da nossa provinha, tá certo? Bom, é isso, espero que você tenha gostado da nossa devolutiva. Reforço mais uma vez, se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários, eu vou ficar atento, vou ficar olhando. E o que mais que eu tenho para dizer para vocês? Nas próximas aulas vamos ter uma atividadezinha não só valendo ponto extra, mas de retomada desses conteúdos que são conteúdos muito importantes que você precisa saber. Você está vendo, filosofia do direito cai na OAB, cai no concurso para juiz, e às vezes essa questão de filosofia, as questões de filosofia, são a diferença entre você estar dentro das vagas ou fora das vagas. E vou além, a própria prova mostra que a filosofia do direito é muito importante para a própria atividade do jurista, principalmente nos casos difíceis. Tá bom? Ficamos por aqui. Beijão, até a próxima.